Sabe aquela historinha que eu sempre falo para vocês, vamos raciocinar a cartonagem? Nessa aula aqui, eu tentei passar bem isso para vocês. Essa aula é de uma caixa de guardanapo, ó. Eu acho que vocês vão gostar. É uma caixa muito fácil de fazer, é uma caixa que serve para outras coisas também, para você dar um presente, e tanto serve para guardanapo grande quanto para pequeno. Eu costumo falar que na cartonagem tem alguns processos de montagem, que são as caixas, as maletas, as carteiras arredondadas e as carteiras de documento. Quando você aprende a fazer uma caixa, as outras, gente, vai ficar muito fácil. Então, ó, não perca essa aula. Tô esperando você. Bom, para quem é a primeira vez que está fazendo cartonagem ou não tem o hábito de praticar cartonagem, a gente tem uma outra videoaula que é a sacolinha para presente. Nessa sacolinha para presente eu ensino como colar esse tecido, por ele ser fracionado aqui, essa tampa, como fazer esses cantos sem fio de cabelo, tá? Então, se você não tem muita noção disso, volta naquela aulinha lá da sacolinha para presente que você vai entender bem. Aqui eu pulei um pouquinho essa etapa porque a gente tem outros aspectos aqui para abordar, tá bom? Então vamos lá tentar raciocinar a cartonagem. Como vocês já sabem revestir, vocês já são cartoneiras, já estão acostumadas, eu já colei os tecidinhos, já dei uma adiantadinha no meu trabalho, tá? Mas é aquilo que eu falo, o legal é vocês sempre entenderem o que vocês estão fazendo. Olha para a peça, vê o que ela pede. Que nem nessa peça aqui eu preciso de acabamento aqui nos 4 lados, porque ela vai ser uma tampa. Então eu vou virar os 4 lados. Nessa peça aqui, ó, que é a base, que vai ser a base da minha caixa, eu revesti de um lado, tá? Agora eu preciso cortar esse tecido rente. Tá? E tem duas formas da gente cortar rente. Eu posso usar essa tesourinha tique aqui, ó. Essa tesourinha a gente até tem lá no site, mas você encontra em algumas lojas de armarinho, tá vendo? Por quê? Porque ela não tem cabo, gente. Então eu consigo, ó, cortar rente, o tecido no papelão. Se eu pego uma tesoura de cabo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se eu pego uma tesoura de cabo, no começo até vai, mas depois, ó, o cabo me atrapalha, ó. Tá vendo? Eu já não consigo, ó, cortar tão rente, tá vendo, ó? Essa tesourinha eu já consigo, tá? Agora, se você tiver um cortador circular e uma base de corte, então, ó, fica bem mais fácil, tá? É só cortar o excesso do tecido e a gente aqui na montagem vai entender por que eu cortei rente. Ah, Ana, eu não podia ter virado? Olha, até poderia ter virado o tecido aqui para trás, como a gente fez aqui. Só que o legal é isso que eu falo, vamos raciocinar a cartonagem, é você sempre padronizar uma forma de trabalho. Porque se você sempre fizer a base do mesmo jeito, o lado do mesmo jeito, passa a ser uma coisa automática para você. Então qualquer peça nova que você pegue, você já sabe que a base eu tenho que cortar rente, que o lado eu viro em cima e corto rente os outros 3 lados. Tá? Então, isso é o que eu chamo de raciocinar a cartonagem. Por que que eu não devo virar... Então, por que que eu não devo padronizar, você vai perguntar para mim, e virar os 4 lados? Porque se você estiver trabalhando com uma bandeja ou uma gaveta, e você estiver trabalhando com um tecido um pouquinho mais grosso, na hora que você vira dos 2 lados aqui, o que que vai acontecer? Você vai estar aumentando quase 1 milímetro de cada lado. Quando você for colocar a peça, eu vou virar aqui que vai dar para vocês enxergarem melhor. Quando você for colocar a peça ao lado, ó, o que que vai acontecer? Se você virou 1 milímetro aqui, 1 milímetro aqui, a peça vai ficar pequena. Quando você vier fechar a sua caixinha e colocar a parte aqui, vai ficar faltando papelão. Vai ficar faltando caixa para fechar. Por quê? Porque o tecido fez volume, ok? Então, se a gente padronizar assim, toda vez que eu trabalhar com uma base, eu vou cortar rente os 4 lados, fica mais fácil da gente raciocinar a cartonagem. Então, eu vou virar assim pra gente entender melhor, ó. Eu tô trabalhando aqui com um kit dos nossos kits de cartonagem de caixa para guardanapo, tá? Então, os nossos kits, eles vêm com A, B, C, D.
Por quê? Porque no passo a passo, que é fotografado, já vem a marcação, ó, onde tá a letra A, você coloque o lado, onde tá a letra B, você coloque o outro lado, tá? Então, por isso que aqui tá marcado A, B, C, D. Então, vamos lá, ó. Eu padronizo sempre começar pelo lado, a montagem das peças. Então, se toda vez que eu uno 2 papelões eu corto rente, aqui embaixo eu também tenho que cortar rente. Por isso que eu revesti aqui tudo, virei em cima e cortei rente aqui embaixo. Então, mas se quando a gente une 2 papelões eu corto rente, se eu vou unir aqui, eu também tenho que cortar aqui do lado. E se eu vou unir aqui, eu também tenho que cortar aqui do lado. Por que que eu não cortei rente aqui em cima? Porque quando eu abrir a caixa, é aqui que eu vou enxergar. Se eu cortar rente aqui, quando eu abrir a caixa, eu vou ver papelão, certo? Então, o que que eu fiz? Revesti, virei em cima, que é a parte que eu enxergo, cortei rente o tecido de sobra dos outros 3 lados, ok? Isso eu fiz com um lado, outro lado, frente e a costa. E agora eu vou começar a montar para vocês visualizarem melhor toda essa parte, tá? Eu coloco um pouquinho de cola aqui num potinho, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu tirar esse cortador daqui. E aí eu vou seguir aquele meu cronogramazinho, ó, onde tá a letra A, que é o lado, eu vou colocar a peça lado. Então, se eu uno, cortei rente, eu uno, cortei rente. E agora eu vou colocar a fita crepe. Gente, essa fita crepe aqui, olha, ela não vai sair, tá? Ai, nossa, quanta fita crepe. Eu gosto de colocar bastante pra peça ficar bem firme. Você quer colocar só 2, 3? Você pode colocar. Você quer colocar uma fita crepe mais larga? Você pode colocar, tá? Então, o que que eu faço? Olha, prendi com fita crepe. Eu sempre trabalho com lados opostos, tá? Essa é uma outra regrinha que eu uso. Porque se eu trabalho com lados opostos, o meu acabamento fica melhor e eu vou mostrar pra vocês por quê. Vou pegar o outro lado e olha o que que eu faço, gente. Eu apoio o dedo aqui, venho com a peça, ó, e o dedão aqui tá segurando. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando com uma mão só, tá? E vou prendendo fita crepe. O importante é que quando eu descer a fita crepe aqui, o dedão, ó, esse dedão aperte bem essa fita. Isso vai ajudar a sua caixa a ficar mais firme, tá? Então, ó, 2 partes. Vamos lá para mais uma parte. Agora, eu tenho que passar cola aqui, aqui e aqui embaixo. Aí lembra que vocês vão entender bem. Lembra aquela historinha do você corta rente onde você vai unir? Então, se aqui, olha, eu vou unir aqui, aqui e aqui, ó, eu cortei rente os outros 3 lados. E em cima, eu virei o tecido porque é onde ele vai aparecer, tá? Então, ó, o que que eu costumo fazer aqui, gente, quando eu tenho que prender essas partes aqui, ó? Eu primeiro prendo os 2 lados, ajeito aqui, ó, eu empurro com a mão. Por quê? Porque se você estiver trabalhando com uma caixa muito longa, a tendência é ela fazer isso, ó. Então, eu ajeito e boto uma fita aqui no meio. O que que acontece? Ó, essa parte já tá segura. Fica mais fácil eu ir trabalhando com ela, ó, tá vendo? E preenchendo com a fita crepe. Vamos lá, mais um pedaço. Então, vamos lá. Eu gosto, sempre que eu dei aula, eu sempre brinquei com as meninas e falava assim, vamos raciocinar a cartonagem. Por quê? Gente, a gente não tem que trabalhar de uma forma presa a um passo a passo, presa a um ensinamento de uma pessoa. A gente tem que soltar o nosso raciocínio da cartonagem, tá? De repente você vai falar assim pra mim, olha, Ana, eu acho que fica melhor eu colocar a fita crepe aqui primeiro para depois descer. Eu já vi isso num vídeo. Cada um se adapta de um jeito. O que eu tô ensinando pra vocês é o que, com o passar desses anos que eu trabalho com cartonagem, eu fui adaptando e vendo que ficava mais fácil, tá? Então, a gente tá aqui, ó, com a nossa caixinha
montada, tá? A base, lado, lado, frente e costa, ok? Toda presa com fita crepe. Então essa fita crepe vai ficar, por isso a gente deve tomar cuidado de não fazer isso daqui, ó. Tá? Porque depois você vai ter que ficar tendo o trabalho de cortar essa fita crepe, certo? Agora vamos continuar aquela linha de raciocínio da cartonagem, tá? Então é assim, olha, gente, acabamento, que a gente sempre trabalha com acabamento aqui fora, nessa forma que eu trabalho, o acabamento eu nunca corto rente, tá? Por quê? Porque eu nunca vou unir ele com duas peças. Onde eu vou unir, eu preciso de sobra de tecido para eu cobrir uma fita crepe. Isso daí vocês vão entender agora, tá? Então, como é que eu faço? Ai, Ana, como é que eu faço aqui? Eu viro aqui, viro aqui, viro... O que que eu faço? Calma, vamos raciocinar a cartonagem. Eu vou pegar o acabamento lado e vou colocar no lugar que ele vai, no lado. Ah, mas você não virou nada. Aqui ficou um amassadinho, ó. Já vou ensinar pra vocês como eu tiro esse amassadinho. Aqui você não fez nada. Não fiz nada porque nós vamos fazer junto agora. Nós vamos raciocinar a cartonagem junto, tá? Então é assim, olha. Eu vou colocar a peça aqui e vou pensar, eu preciso dessa sobra de tecido aqui? Não, vai ficar feio. Então eu vou colar ela pra dentro. Eu preciso dessa sobra de tecido aqui? Preciso. Porque eu sempre escondo quina de caixa, quina de peça. E principalmente para cobrir a fita crepe. Se não, olha, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Se eu virar aqui, e essa daqui já tá virada, e virei aqui, ó, e for colar, olha o que vai acontecer, gente. Vai ficar uma sombra ali, né? Então eu tenho que fazer um arremate legal no meu trabalho. Então, vamos lá. Eu preciso desse tecido, preciso desse e preciso desse aqui também. Então, eu só vou colar em cima, tá? Ó, eu acho mais prático, eu uso aqui a cola da Amazonas e eu acho mais prático eu botar esses bicos dessas embalagens de mostarda, ketchup que a gente compra em loja de R$1 aqui na cola, tá? Você pode ficar enchendo aquelas embalagens, mas normalmente aquelas embalagens são pequenas e aí você fica toda hora enchendo. Então o que que eu faço? Eu tiro a tampa da cola, coloco esse bico, dou uma reforçadinha aqui com fita crepe e vou usando ela, tá? Então, ó, vou espalhar a cola. Presta bem atenção que, ó, com o pincel sujo, eu vou dar uma sujadinha aqui no tecido do lado, tá? E vou virar com a espátula, sempre com a espátula de baixo pra cima, tá? E aí eu vou colar aqui. Então, como é que eu sei se eu passo a cola aqui ou aqui? Eu sempre passo a cola, gente, na parte menor que eu tiver na mão, tá? Por quê? Aqui, ó, nessa peça tampa, vocês vão entender o porquê direitinho, tá? Mas eu sempre passo a cola na parte menor. Eu falei pra vocês que eu ia dar uma dica como é que a gente faz pra tirar esse amassadinho aqui, eu vou explicar. Gente, às vezes vocês estão trabalhando com cartonagem, passou a cola, o dia tá quente, você tá trabalhando com um ventilador, e aí ficou uma bolha no seu tecido, ficou um amassadinho no seu tecido. Ah, perdi meu trabalho. Não perdeu, não. Pega o ferro quente, passa, que essa bolha ou esse amassado vai sair, tá? Por quê? Porque o ferro quente vai derreter a cola que tá embaixo e vai acabar de colar. Então, olha, eu ajustei aqui, vou botar uma fita crepe em cada ponta pra ficar bem fechadinha. E vou botar uma fita crepe aqui, ó, ao comprido assim. Pra quê? Pra que ficar bem fechadinho, bem coladinho. Ah, vou virar aqui. Olha como vai ficar feio aqui. Então, eu tenho que dar um pique, né? Então, eu venho aqui, ó, e tiro 2 triângulozinhos, tá? Esse passadinho eu vou passar depois, vocês podem passar depois que o trabalho estiver pronto. Preciso colar esse tecido aqui por cima, né? Então, ó, um pouquinho de cola. Aqui também. E como é que eu faço aqui? Vocês lembram aquela história de pacotinho de presente? Quando a gente fazia pacote de presente ou então encapava caderno, ó. Eu passo cola aqui, gente, com o próprio pincel, ó, eu já puxo essa pontinha e essa pontinha. Venho com a espátula e, ó. Aí, ó, ficou certinho, tá? Então, eu vou pro outro lado. Esse outro lado eu já deixei adiantado aqui em cima, ó.
Outra dica que tem pra dar aqui também é a seguinte, ó. Espalhei a cola com o pincel, aqui eu já não passo rolinho, eu preciso desse acabamento, essa cola que eu vou colar o acabamento um pouco mais úmida, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. Outra dica, sempre que eu passar cola aqui, eu passo de dentro pra fora. Eu vou pegar aqui, ó, o pincel tá... Se você fizer isso daqui, ó, olha o que vai acontecer, você vai manchar aqui de cola. Você vai deixar, ó, faz assim, ó, vai encher aqui de cola. E aí, se você estiver trabalhando com tecido escuro, vai manchar bem o tecido, né? Então, de novo, coloco o acabamento aqui. Vou fechar com a fita crepe aqui. Dá os piquezinhos aqui e vou colar as sobras. Gente, a nossa proposta é ir montando os kits que a gente tem, porque apesar dos nossos kits ter passo a passo fotografado, tem algumas pessoas que é a primeira vez que estão pegando e tem algumas dúvidas, tá? Então surgiu a ideia da gente fazer essas aulas para ir montando esses kits e no meio disso tudo a gente ir dando umas dicas para vocês, tá? Dica de como cola, como faz canto, essas coisas. Então a gente vai ensinar bastante coisa aqui, como a gente vai colocar as alças de forma correta, o ímã, o fecho, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail, deixa seu comentário, porque aí a gente tenta encaixar numa aula, numa das peças, a sua dúvida, ok? Não esquece aí, ó, de curtir, de se inscrever no canal, porque a gente vai todo mês escolher um dos kits que a gente subiu a aula no mês e vai sortear o kit com um tecidinho da Estilotex e uma cola da Amazonas, tá? São os nossos parceiros. Então aqui, ó, mesma coisa, eu vou dar um piquezinho, por quê? Porque se eu só dobrar, quando eu olhar a caixinha de lado, ó, eu vou ver o volume do tecido. Então, dou um piquezinho. E por que que eu não dei o pique antes? Eu gosto de dar o pique aqui na caixa pelo seguinte. Às vezes você cortou o seu acabamento assim 1 milímetro menor, um pouquinho menor. Se você cortar esse pique rente ao seu acabamento antes de você colar na caixinha, vai ficar parecendo uma ponta da sua caixinha, tá? Então eu gosto de cortar depois, porque ó, ele fica bem cortadinho e não corre o risco, por exemplo, se o seu acabamento estivesse aqui e você partisse daqui, ia aparecer uma ponta aqui. Você não corre esse risco porque o tecido vai esconder. Então, passei a cola e desço sempre com a espátula. Minha caixinha tá aqui pronta, ó, tá? Essa é a base, gente, de toda a caixa de cartonagem. Você tem uma base lá do lado, frente e costa, e tem um acabamento, tá? Essa é a base de toda a caixa. As diferenças são quando você trabalha com uma bandeja, que aí você vai ter acabamento aqui e aqui também, mas isso é uma outra hora, a gente vai dar isso daí também, tá? E o formato, a altura, mas a linha de raciocínio é essa, sempre, ok? Vou mostrar pra vocês por que a gente precisa trabalhar com lados opostos. Aqui eu virei os lados maiores primeiro e os lados menores. Se eu tivesse virado depois esse, depois esse, esses cantos aqui não iam ficar iguais, ia ficar um por cima e outro por baixo. E aí, muitas vezes, esse acabamento, ele é um pouquinho menor que nem esse daqui, tá vendo, ó? E aí ia aparecer a diferença dos cantos, tá? Então, por isso que eu costumo falar, vamos trabalhar sempre com lados opostos? Pode ser os dois maiores primeiro ou os dois menores, não importa, mas sempre lados opostos. Regrinha, vamos guardar essa daí, ok? Agora eu preciso botar esse acabamento aqui, e aqui eu segui, gente, aquela mesma linha de raciocínio da cartonagem. Eu coloquei ele aberto aqui, tá? Todas as sobras de tecido aberta, e aí eu fui raciocinando. Eu preciso dessa sobra aqui? Não. Preciso dessa? Não. Preciso dessa? Não. Preciso dessa? Preciso. Por que que eu preciso dessa sobra de tecido e não posso virar ela aqui também? Porque se eu virar, na hora que eu abrir minha caixa, eu vou ver aqui, ó, um pedaço do papelão. Então eu preciso dessa sobra de tecido, que ela venha pra cá,
para eu fazer isso daqui, ó. Quando eu abrir a caixa eu vou ver tecido, tá? Agora, ó, a minha caixinha tá pronta, não tá? Ah, mas eu queria colocar um puxadorzinho, porque senão eu vou ficar pegando ela e vai acabar sujando. Então você pode colocar um puxadorzinho de resina, um de madeira, pode até colocar uma daquelas carrapetas de metal, tá? Mas eu vou colocar uma fita, porque eu vou ensinar pra vocês como é que a gente coloca essa fita aqui, tá? Então uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte, que as minhas alunas sempre se atrapalhavam em aula, a gente pega uma fita nova, assim, bonitinha, o que a gente faz? A gente já mete a tesoura nesse plástico, já tira o plástico, depois a fita fica toda enrolando por tudo quanto é canto, embaraçando, né? Então, ó, algumas de vocês já devem conhecer, mas pra quem não conhece, a fita a gente abre assim, ó, corta só o plástico aqui no meio, tá? Aí eu vou achar aqui o meio e vou puxar, ó. Então você vai puxando só o pedaço que você precisa, porque ela vai estar sempre no plástico, protegidinha. Terminou? Dá uma enroladinha e coloca uma fita crepe, tá? Mas não se assustem, porque eu não vou colocar fita cor-de-rosa aqui. Eu tenho aqui duas opções de fita, tá? Porque assim, ó, eu acho que a gente deve... Como é que a gente faz a combinação de tecido, gente? Eu acho que a gente deve procurar combinar e contrastar. Então eu tenho um tecido principal, esse tecido aqui é um tecido de fruta da Estilotex, tá? É um tecido que foi lançamento agora de dezembro, que eles lançaram mais de 10 estampas só de cozinha, para você deixar a sua cozinha assim chiquetérrima. E aí eu tenho esse tecido e eu escolhi, dentre as cores que tem no principal, uma cor para trabalhar como secundária, tá? Então aqui eu poderia ter escolhido o amarelo, o laranja, o verde, eu escolhi o verde, tá? Eu vou colocar um puxadorzinho aqui na frente. Se eu colocar o puxador verde, ele vai sumir aqui na frente desse acabamento. Então eu tenho que dar um leve contraste. Então eu posso tanto colocar o amarelinho como o laranja. Mas tem um detalhe. Esse puxador vai servir para eu ficar puxando a mão, não vai? Se eu colocar o amarelinho, que eu achei lindo, ele vai sujar logo. Então eu vou escolher uma cor um pouquinho mais escura. Eu vou colocar o laranja, que também é uma cor que tá aqui dentro. Corto aqui um pedaço de fita, mais ou menos aí uns 15 centímetros. Essa fita pode ser mais estreita, pode ser uma fita de gorgurão, pode ser um passa-fita, o que você tiver aí em casa, tá? Eu vou pegar aqui o meio da tampa, vou passar cola, deixa eu dobrar aqui porque vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Eu vou passar cola, vou vir com a fita aqui, ó. Passo um pouquinho de cola aqui dentro e puxo ela pra cá, tá? Ah, Ana, como é que eu sei qual é o tanto que eu tenho que deixar de fita aqui? Gente, vamos usar o bom senso, tem que ser um pouco menos do que isso daqui. Então, vamos supor que você tem uma caixa que tenha 10 centímetros de altura. Você vai usar 10 centímetros de sobra de fita? Vai ficar feio, né? Vai ficar aquela língua pendurada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir um pedaço que seja um tanto, assim, por exemplo, uns 2 dedos, para eu ter uma pega, tá? Então, ó, prendi aqui. E eu vou colar esse acabamento aqui. Só que esse acabamento também tem um segredo aqui que eu vou contar pra vocês. Enquanto eu passo cola aqui, eu vou dar uma ideia pra vocês. Eu uma vez fiz um porta-joia, que depois eu vou até mostrar a foto pra vocês. Eu vou deixar a foto dele aí no fim do vídeo. Eu fiz um porta-joia e aí eu peguei aquelas linhas de bordar ponto cruz e fiz um pingentinho com miçanga. Então eu peguei, por exemplo, a caixa ela era um tecido azul floral. Eu peguei miçanguinhas de vários tons de azul e transparente e fiz um pingentinho com as miçangas. Fui enfiando, ela deu um nozinho na ponta da linha. Botei uma miçanguinha pequenininha. Fui colocando as miçanguinhas coloridas e eu fiz um pingente. Eu vou fazer uma hora uma aula aí fazendo esse pingentinho para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui, ó, gente, vou colocar aqui para vocês verem bem. Eu tenho uma articulação aqui, não tenho? Então, se eu colar esse papelão pra cá, vai me dificultar
a articulação. Então eu tenho que colar ele dessa articulação para cima. Vocês lembram que eu falei pra gente sempre passar cola na parte menor? Agora vocês vão entender por quê. Ó, tá vendo? Eu tô colocando ele um pouquinho acima da articulação. Vou dividir aqui o espaço, vou puxar ele um pouquinho mais pra cima, ó. Sempre limpando a mão num paninho com água. Vocês imaginam se eu tivesse passado cola nessa parte aqui de baixo que é a maior? Eu não sei até onde que eu tenho que passar cola, então a cola ia passar. E eu ia manchar o tecido e ia estragar o meu trabalho. Aqui, ó, eu posso botar essa fita assim, uma inteira e outra inteira. Aí esse tecidinho aqui, o que eu faço? Passo um pouquinho de cola, passo o pincel, sem excesso de cola, gente. E eu gosto de passar a espátula assim aqui, ó, pra ela marcar bem, ficar bem apertadinho, tá? Agora o que falta? Eu colar minha caixa aqui. Como é que eu colo? Lembra aquele negócio? O pedaço menor não significa a peça menor. Aqui, olha, se eu passar cola aqui, eu vou passar cola até a beiradinha, até aqui, eu não sei onde eu vou passar cola. Por quê? Porque a caixa é um pouco menor, vocês estão vendo? Ó, a caixa é um pouco menor. Então eu vou passar na caixa. Onde é que eu passo a cola? Onde eu não pus acabamento. Por quê? Porque a parte que não vai aparecer é a parte que vai colar. Certo? Então, ó, primeiro eu espalho aqui no meio e aí venho aqui para as pontas, ó, espalhando sempre de dentro para fora, para não carregar cola na minha caixa. E aqui a mesma coisa, espalhei de dentro para fora. Dobro aqui, olha. Centralizo aqui, tem que estar igual dos dois lados e fecho aqui. Gente, se eu tiver em casa, eu vou colocar um livro para ele secar bem aqui, ó, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco um peso aqui, mas presta atenção no seguinte, gente. Sempre que vocês forem colocar um peso na caixa, esse peso tem que passar a caixa. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Porque se eu deixar isso daí umas 2 horas, a tendência é esse papelão dar uma afundada. Então, eu sempre tenho que pegar alguma coisa que seja maior do que a peça que eu tenho, tá? Deixa umas 2 horinhas e ela tá pronta. Se você morar numa região de praia, onde a umidade do ar é maior, ou tiver um dia chuvoso, aí você espera de um dia para o outro, tem um pouquinho mais de paciência, espera de um dia para o outro, que a sua caixa, eu garanto que vai fazer um sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigada por ter ficado com a gente até agora, e ó, fez a sua também? Manda foto pra gente divulgar. Um beijo!